deuses, vai para o inferno. Quem é que vai para o inferno? Bíblia assinada pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Igreja Católica. Está aqui na Bíblia. Eu estou com a Bíblia aqui, ó. Os idólatras. E o que é idólatra? É aquele que se prostra ou adora uma imagem ou faz petições a uma imagem e o tem como alguém superior para trazer respostas, ou o tem no lugar que só Deus pode ocupar. Isso é chamado de idolatria. Eu tive um debate no SBT de Goiás, há alguns anos atrás, quando houve aquele problema do chute da Santa, que nós não concordamos por ninguém vilipendiar símbolos religiosos de ninguém. Nós não concordamos com isso. Podemos não acreditar, podemos combater a nível das ideias, mas essa agressividade não é marca do povo de Deus. Eu estava num debate naquela época com um padre muito famoso de Goiás, e o pastor, quando eu fui convidado para o debate no Jornal do Meio-Dia do SBT, o pastor disse assim: pastor Malafaia, toma cuidado que esse padre é da pesada. Eu falei, eu adoro isso. Eu gosto de gente boa mesmo, para poder ter graça. E eu aprendi, eu estou falando aqui verdade. Se um dia você vê um padre dar uma entrevista na televisão com uma Bíblia na mão, me avisa para me dar os parabéns. Se um dia você vê um padre com uma Bíblia na mão e abrir a Bíblia para argumentar em qualquer programa de TV, me fala, que até hoje eu nunca vi. E para variar, o padre não estava com Bíblia e eu fui com a minha Bíblia, que eu não sou trouxa. O instrumento da verdade teológica é a Bíblia, não é o pastor nem o padre. E aí, o padre perguntou para mim assim: e aí, pastor, como é que vai ser o debate? Eu falei, do jeito que o senhor quiser. Se o senhor vir quente, eu estou fervendo. Se o senhor estiver fervendo, eu estou evaporando. E aí nós fomos para o debate. E lá na altura do debate, ele se virou para mim e disse assim: pastor, vocês evangélicos têm feito uma acusação contra nós, dizendo que nós somos idólatras. Nós não aceitamos isso. Pastor, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu sabia onde ele queria ir. O senhor carrega uma foto da sua esposa na carteira? Claro, carrego. Quando o senhor viaja, de vez em quando o senhor não tira aquela foto para lembrar dela? Perfeitamente, seu padre. É isso aí que eu faço. Então, pastor, nós temos uma imagem para lembrar desses homens, dessas mulheres valorosos e papapi, porapapapapapá. Eu falei, seu padre, só tem um detalhe. É que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para pedir nada a ela. É que eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher e fiz petições que só concebe a Deus. Eu nunca me ajoelhei diante da foto da minha mulher para adorar a imagem dela, porque só Deus é digno de honra, de glória e de adoração. A idolatria é combatida no Antigo e no Novo Testamento. Eu estou com a Bíblia da Igreja Católica, Jeremias capítulo 10, Bíblia da Igreja Católica. Está aqui, ó. Jeremias capítulo 10. Eu não estou inventando, não estou esculhambando com religião de ninguém. Eu estou mostrando a verdade teológica. Você que é católico, não fica ofendido não. Compra uma Bíblia das edições paulinas e confere o texto que eu estou dizendo. Olha aqui, Jeremias capítulo 10. Deixa eu tirar meu óculos, agora o bicho pegou. Maravilha. Versículo 5, Jeremias 10. O tema na Bíblia Católica: Javé e os ídolos. Olha o tema em cima, aqui, ó. Javé e os ídolos. Olha o que é que diz o texto. Os ídolos são como espantalho numa plantação de pepinos. Não sabem falar, precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenham medo deles, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem. Está na Bíblia, meu filho.
Isso aqui é edições Paulina, da Igreja Católica. Quer outra? Vou ler na Bíblia Católica, 1 Coríntios 8. 1 Coríntios, capítulo 8. Essa aqui é a pá de cal, para a gente continuar a brincadeira aqui. 1 Coríntios, capítulo 8. A Bíblia não é da Igreja Evangélica nem da Igreja Católica. Escreva e anote isso. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Católicos, evangélicos e cristãos se submetem à palavra de Deus. O tema do texto na Bíblia, editada pela Igreja Católica, 1 Coríntios capítulo 8, é as carnes sacrificadas aos ídolos. Agora escuta essa. Versículo 3. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Porque tanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, agora escute, sabemos que um ídolo não é nada no mundo, e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Neste sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede e para Ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A Deus seja a glória. Na Resposta Católica de hoje, queremos responder a questão do culto dos santos e culto das imagens, que são duas realidades que estão bem ligadas uma com a outra. Bom, a pergunta é a seguinte: nós podemos ou não podemos cultuar pessoas e imagens? Aqui, para a gente entender isso, nós precisamos entender logo desde o início o que é um ícone e o que é um ídolo. Todos os dois são imagens, mas são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, um ídolo é uma criatura que eu pego e coloco no lugar de Deus. Então, isso é um ídolo. É uma imagem onde que eu tirei o Deus verdadeiro de lado e coloquei um Deus falso no seu lugar. Isso, evidentemente, é proibido pelo primeiro mandamento. Somente Deus é Deus. Somente Deus é Deus, e é por isso que no primeiro mandamento se proíbe fazer imagens. Ou seja, imagens que sejam ídolo. Veja que essa palavra eidolon, em grego, quer dizer exatamente isso, imagem. Só que existe uma outra palavra grega para dizer também imagem, que é o ícone, eikon, que é uma coisa diferente. Ou seja, o ícone é quando eu pego aquela criatura, que foi uma pintura feita por mão humana, uma estátua feita por mão humana, mas eu uso aquela realidade não como um Deus no lugar de Deus, mas como uma janela, uma verdadeira janela que me abre para Deus e que me leva a Deus. Então, se eu tenho diante dos olhos claramente a diferença entre ídolo e ícone, eu vou entender então que uma coisa é proibida e a outra é permitida. Os protestantes radicalizam as coisas dizendo assim: mas então vamos cortar o mal pela raiz e vamos parar de fazer qualquer tipo de imagem. Só que, deixa eu ajudar você espiritualmente, meu irmão. Isso não resolve o problema. Não resolve o problema porque você vai continuar, por exemplo, tendo diante dos seus olhos a sua esposa, o seu marido. Quando você olha para a sua mulher e vê a beleza do corpo dela, você tem uma escolha. Ou você transforma o que você está vendo em ídolo, colocando sua mulher no lugar de Deus, ou você transforma aquilo que você está vendo em ícone, fazendo com que ela seja uma janela transparente que te faz louvar a Deus.
Porque aqui o que está em jogo não é a nossa atitude diante de um bonequinho de gesso, mas é a nossa atitude diante de toda a criação. Aqui que está o problema. Você pode acabar com todas as estátuas de gesso, você pode acabar com todos os ícones, você pode acabar com todos os sinais feitos por mão humana. Mesmo assim, o problema da idolatria vai continuar existindo. Porque o problema da idolatria é mais sério e mais radical. O problema da idolatria é a sua atitude diante das realidades criadas. As realidades criadas te levam para Deus ou te afastam dele. Isso depende da sua atitude. Isto é você quem vai dizer. Portanto, diante de uma flor, diante de um pôr do sol belíssimo, diante de realidades até mais tentadoras como o sexo, o dinheiro, diante de qualquer criatura, você está sempre diante de uma escolha. Ali você está encurralado. Você tem que escolher. Você tem um bívio, uma encruzilhada. Ou você faz com que essa criatura seja um ícone, uma janela que te leva para Deus, ou você fará dessa criatura um ídolo, ou seja, algo que você coloca no lugar de Deus. Então é muito fácil a gente acabar com os bonecos de gesso. O difícil é acabar com a idolatria no nosso coração. Levando isso em consideração, o que é que nós podemos dizer com relação ao culto dos santos e ao culto das imagens? Primeiro, o culto dos santos. É evidente que eu posso cultuá-los, não é? Nós temos, por exemplo, o exemplo bíblico extraordinário da Virgem Santíssima no Evangelho de São Lucas. No seu canto do Magnificat, Maria diz: todas as gerações me chamarão de bem-aventurados. Bem-aventurada. E o próprio Jesus, várias vezes, refere-se a pessoas como bem-aventuradas, felizes. Ele está louvando essas pessoas. Ele está dizendo concretamente, veja, é isso mesmo. E o que ele está fazendo? Está dizendo, veja a ação de Deus nestas criaturas. Criaturas que Deus está usando, onde Deus está agindo. Estes são os santos. Quando nós católicos veneramos um santo, nós estamos dizendo o seguinte: vejam como Deus é grandioso usando seres humanos. Deus é capaz de usar a frágil criatura humana para realizar a sua obra. Agora, quando eu tenho uma imagem, quando eu tenho um ícone produzido por mão humana que me recorda esta criatura, aqui eu tenho a mesma coisa de uma bela paisagem que eu fotografei. Se você passeia na natureza bonita, nós aqui em Cuiabá, por exemplo, podemos passear na Chapada dos Guimarães, a gente vê a beleza da criação, acha aquilo lindo, você pode ter uma atitude pagã e começar a venerar aquilo como Deus, né? As forças cósmicas, o Deus que está ali na natureza, etc, etc. Isso será paganismo, idolatria. Ou você pode ver a beleza daquela natureza e louvar a Deus. Isso então é um ícone. Agora, se você vai e tira uma foto para se recordar daquele momento de louvor intenso que você teve lá na Chapada dos Guimarães, e todas as vezes que você vê aquela foto, você vê a beleza da criação e louva a Deus por isso. Isto é um ídolo? Não. É uma janela que te conduz para Deus. A mesma coisa quando eu tenho uma imagem de um santo, quando eu recordo a grandeza desse filho de Deus, dessa filha de Deus, que Deus utilizou de forma extraordinária no heroísmo, no martírio, se entregando por amor a Cristo. Pois bem, ali eu posso e devo glorificar a Deus através dessas criaturas. Portanto, você pode sim venerar imagens. E venerar imagens, vamos ser bem concreto. Você pode se ajoelhar diante de imagens, você pode falar
com os santos diante da imagem. Você pode beijar as imagens, acender velas diante delas, colocar flores diante das imagens. Por quê? Porque o segundo concílio de Nicéia nos diz que o culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu. Então, se você venera a Virgem Maria, se ajoelha diante da imagem da Virgem Maria, acende uma vela, reza, se ajoelha e pede a ela essa atitude de humildade. Mas, padre, se ajoelhar diante de uma criatura, sim, se ajoelhar diante de uma criatura na qual Deus resplandece na sua glória. Sim, eu posso e devo fazer isso para reconhecer a glória de Deus naquilo que Ele criou. Eu posso me ajoelhar diante de uma imagem sabendo que eu estou me ajoelhando diante da Virgem Maria, que está junto de Deus no céu. Agora, ao me ajoelhar diante da Virgem Maria, eu estou cometendo uma idolatria? Depende. Se você a trata como um ídolo, colocando no lugar de Deus, é idolatria. Mas se você faz dela uma janela que te conduz para Deus, então é simplesmente o mistério do ícone, uma janela que nos conduz para o culto e o louvor a Deus numa glória eterna, que a Ele pertence.